Graça e paz aos seminaristas do nosso Seminário Teológico do IBBC. Vamos retomar mais um vídeo aula. Paramos o anterior na página 236, retomamos na página 240 com o segundo livro de Reis. O segundo livro de Reis é uma continuação da queda, da história da queda de Judá e Israel, culminando com o cativeiro de ambos. Temos aqui a mesma história de fracasso dos reis e do povo, uma história de apostasia e idolatria, embora esse tenha sido o grande período profético de Israel, a mensagem dos profetas não foi ouvida. O propósito dos objetivos do livro de 2 Reis é mostrar como Deus agiu com justiça ao destruir o seu povo. A base do julgamento de Deus era a aliança mosaica, registrada em Deuteronômio, que tanto os reis como o povo desprezaram. O autor mostrou que Deus está atuante na história por meio dos seus profetas. A intervenção de Deus ocorre com os inúmeros milagres de Eliseu, despertando a graça de Deus diante da humanidade. O livro era dirigido aos que viviam no exílio babilônico, que deveriam refletir sobre os fatos, se arrepender e se preparar para o retorno à terra de origem. A data, esse livro se inicia durante o reinado de Acasias em Israel e de Josafá em Judá, prosseguindo até o exílio do rei Joaquim na Babilônia. O tema central da segunda parte do livro de Reis e retoma a reforma promovida por Ezequias, reunificando o reino dividido. O clima que se acha no reinado de Josias, o segundo reformador do templo. Ambos têm destaque devido à devoção e dedicação ao Senhor. Temos também a estrutura do livro, que pode se resumir como se segue. O primeiro tópico da estrutura vai desde o reinado de Acasias até o cativeiro do Reino do Norte, nos capítulos do 1 ao 17. E o segundo, desde o reinado de Ezequias até o cativeiro do Reinado do Sul, que vai da página 18 a 28. E aí nós temos a sequência desde o reinado de Acasias até o cativeiro do Reino do Norte, que vai do capítulo 1 ao 17, e o segundo, desde o reinado de Ezequias até o cativeiro do Reinado do Sul, no capítulo dos 18 ao 28. Em seguida, retomamos na página 243, o que temos a partir desses livros como Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, é classificado como escritos pelos hebreus, por se tratar de coletâneas que descrevem os grandes momentos da história de Israel. Em Crônicas, temos a estrutura do Antigo Testamento refletindo os primeiros homens da humanidade, como de Israel, e apresentando sugestões que levariam o povo a vivenciar o progresso. Em resumo, temos diferentes ângulos da relação homem e Deus. Quando passamos de Reis para Crônicas, sentimos estar pisando no mesmo terreno, por se tratar de repetições dos grandes fatos históricos do Antigo Testamento. Crônicas significa eventos cronológicos do período. A versão grega que dividiu o livro em dois intitulou-os como o que foi omitido. O nome que usamos vem do latim, que é traduzido por a crônica de toda a história sagrada. Vamos lá. Autor. O autor é desconhecido. A tradição creditou a Esdras. É provável que o autor fosse um levita ou alguém associado ao templo. O fato de ter sido escrito após o retorno da Babilônia e o conteúdo ter identificação com o livro de Esdras coloca o mesmo como autor, usando fontes de um período anterior
como o livro de Gênesis. O livro da história de reis, o livro da história de reis de Israel e Judá, oráculos de Isaías, a história dos reis de Israel, a história dos videntes, as obras proféticas de Isaías, muitos estudiosos acreditavam que o indivíduo ou escola chamada cronista produziu tanto crônicas como Esdras, Neemias, como história contínua, o que sempre foi totalmente rejeitado. Data. Os livros de crônicas foram escritos em cerca de 400 anos antes de Cristo, depois da libertação dos prisioneiros na Babilônia, o que se deu em 538 a.C. Alguns eruditos sugerem que o livro tenha sido escrito no século V a.C., período que vai de Zorobabel até os dias de Esdras. A distância entre os registros e os acontecimentos destacam aqueles episódios que considera de relevância duradoura. O tema do livro. Estes livros de crônicas tratam sobre a história dos israelitas desde o reinado de Davi até o regresso do cativeiro da Babilônia. Dessa forma, tem o mesmo tema nos dois livros de 2 Samuel e 1 Reis. O tema dominante no livro de crônicas é o templo e o seu serviço, destacando a instituição do culto, a música, a função dos levitas, dando ênfase para os preparativos de Davi para a construção do templo. Propósito do livro. A recapitulação da história de Israel deve encorajar a comunidade judaica, destacando a seleção divina de Israel e as promessas de Deus ao povo. Crônicas mostra que o propósito permanente de Israel era o culto a Deus, podendo ter esperanças porque, ainda que não tivessem um rei, o templo permanecia. A mensagem. Vamos lá. Só o Senhor é Deus. O principal ponto da mensagem de Crônicas é a narração da confirmação da aliança para sempre. Esse me edificará a casa e eu estabelecerei o seu trono. A davídica viveu grandes crises, daí o destaque para a promessa para sempre, o que exigia fé e esperança em sua restauração. Quanto a isso, ressalta-se a convocação do Deus da aliança ao seu povo frustrado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 1 Crônicas 7,14. Com isso, caracterizando que era do novo templo uma era de graça. A partir daí, temos destaque para a adoração, santidade de Deus e, por fim, a liderança. Sob esse último ponto, a expectativa messiânica estava viva no autor que idealizou o papel de Davi, apontando para uma liderança espiritual da nação, em particular aos levitas e aos oficiais. Perspectiva histórica. O autor descreve episódios importantes que jamais poderiam ficar no esquecimento, tendo sensibilidade ao passado que ilustraria o presente, ensinando à sua geração lições de graça e do julgamento na história de Israel. Foram essas lições que se tornaram essenciais à sobrevivência e à estabilidade do povo, a que o cronista sempre se referia. Eles tinham sido abatidos pela prisão e cercados de períodos de dificuldade na volta à sua terra. A preocupação maior do cronista era relatar a história de tal maneira que garantisse ao povo de Deus que Deus estava no comando e que os incentivasse a serem totalmente fiéis a Deus. Distinções entre os reis e crônicas. Ainda que Crônicas revele dependência dos livros de Samuel e Reis, há diferentes aspectos na sua perspectiva teológica.
Samuel e Reis se dirigiram à comunidade que estava presa, explicando os motivos de seus fracassos, enquanto que Crônicas dirige a comunidade restaurada. Samuel e Reis destacaram a perspectiva profética, enquanto que Crônicas destacou a perspectiva sacerdotal. Samuel e Reis trabalharam a monarquia, enquanto que Crônicas desenvolve a lembrança pastoral. Samuel e Reis destacam os fracassos dos reis, como Davi e Salomão. Já em Crônicas tem a elevação de ambos os reis. Samuel e Reis têm o palácio do rei como cenário principal, mas em Crônicas o cenário principal é o templo. As estruturas do livro. Primeiro, o relato histórico em Crônicas compreende 4 partes. Primeiro, genealogia desde Adão até Judá, pós-exílico. Segundo, os relatos de Davi e Salomão. Terceiro, reinados de Judá durante o reino dividido. E quarto, reinados de Judá como reino único e restaurado. Terminamos lá e voltamos agora com o livro de Esdras, na página 247. Entramos, então, no livro de Esdras. Esdras narra o regresso do povo escolhido após o exílio de 70 anos, que foi profetizado por Jeremias em capítulo 29, versículo 10. Os livros de Esdras, Neemias e Ester contam a história do mesmo período do povo judeu, onde puderam, através da ordem do rei Ciro, retornar a Jerusalém. O cânon hebraico considerou o livro, juntamente com Neemias, uma única obra. Esdras se encerra sem as esperadas notas massoréticas finais. A contagem total de versículos no fim de Neemias é para os 2 livros, e o versículo intermediário apresentado pressupõe uma obra combinada. O conteúdo sustenta essa tese, pois as memórias de Esdras, iniciadas no capítulo 7, terminam em Neemias do 8 ao 10. Outra discussão está em torno da continuidade de Crônicas, isso porque os primeiros versos de Esdras são semelhantes aos versos finais de Crônicas, o que pode ter sido planejado para ser lido junto. O autor, pela tradição judaica, o escriba Esdras é o autor tanto de Crônicas como de Esdras e Neemias, o que não pode ser comprovado. Nos capítulos 7 ao 9 de Esdras, temos evidências de que Esdras tenha sido o autor. Ele era escriba, copista e intérprete da escritura. Data. Os que creem que o livro tenha sido escrito juntamente com Crônicas datam a obra de 400 anos antes de Cristo ou pouco depois. Em Esdras 7:8 temos essa informação de que Esdras havia chegado a Jerusalém no ano de 457 a.C. Depois disso, os líderes chegam para a grande reforma que se estende do ano até o ano 420 a.C. O contexto histórico. O decreto de Ciro, permitindo o regresso dos judeus, foi predito por Isaías, que chamou Ciro pelo nome 200 anos antes do nascimento desse, referindo-se a ele como libertador do povo de Deus, reconstrutor do templo. Joséfo, historiador judeu, relata-nos que Daniel mostrou essas profecias a Ciro e que o monarca ficou tão impressionado por elas e tão disposto para com o povo cativo que publicou um decreto permitindo-lhe voltar à sua terra. Sob a liderança de Zorobabel, o povo retornou a Jerusalém juntamente com Josué, o sumo sacerdote. A situação religiosa e política era de decadência, porém de esperanças. A reforma religiosa e política levou quase 100 anos. Deus estende a mão para reconduzir o povo à sua terra e, ao fazê-lo, usa os reis pagãos, Ciro, Dario,
Artaxerxes como seus instrumentos. A partir desse tempo, os israelitas são chamados de judeus, porque a maior parte deles era da tribo de Judá, da qual o nome se origina. Veja os acontecimentos principais contidos nos livros de Esdras, Neemias e Esther e a sua localização no tempo. 1. Regresso dos desterrados sob Zorobabel. 2. A reconstrução do templo. 3. O ministério dos profetas Ageu e Zacarias. 4. A dedicação do templo. 5. Os acontecimentos relatados no livro de Esther. 6. Esdras visita Jerusalém. 7. Neemias, enviado a Jerusalém como governador, reconstrói o muro em 446 a.C. E 8. Malaquias profetiza. Nós paramos na página 248. No próximo vídeo nós retomamos na 249 com o propósito. Boa aula, façam as recapitulações e em seguida, terminando o conteúdo da matéria, eu coloco os slides referentes ao conteúdo da prova. Deus abençoe a todos.